A gente vai entender nessa palestra os princípios e as experiências que fazem da Disney uma referência mundial em atendimento, experiência do cliente e excelência no varejo. Quem vem aqui conversar com a gente no palco da Arena Escolar Experience é a supervisora de treinamento da Disney, Carolina Cohen. Carolina, seja bem-vinda ao nosso palco. Muito obrigada por vir à Escolar Office compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Muito bom te receber. O microfone da Carolina está funcionando? Agora foi. Muito obrigada, viu? Obrigada. Com você, Carol. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença na feira. Eu espero que sejam dias muito produtivos, mesmo que corridos. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Carolina, mas vocês podem me chamar de Carol. Sou supervisora de treinamento na Disney, na área de produtos de consumo. Então, eu estou muito presente no dia a dia do varejo e no dia a dia do licenciado, que está com a gente e que, através de toda a parceria, faz a mágica acontecer, que nem vocês acabaram de ver agora, dele falando sobre as bolas da Pixar, sobre Toy Story. É sempre muito emocionante de ver. E o tema do nosso encontro de hoje é A Magia Começa na Sua Loja. Experiências da Disney, vivências do varejo. Eu vou trazer aqui alguns conceitos que nós tivemos nos parques e que funciona, de fato, a nossa loja do parque. Porque é lá que a gente tem esse nosso encontro com o cliente final. Só que como que a gente aplica eles na nossa realidade brasileira de varejo? Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É fazer magia e encanto com propósito e tudo que vem por trás das câmeras, que muitas vezes o cliente final não vê e ele nem deve ver mesmo. Então, eu vou começar pedindo para vocês, por favor, não tirarem foto e nem gravarem os slides que eu vou mostrar aqui agora. Eu fiz esse conteúdo muito exclusivo para a feira escolar e para quem está presente. Então, depois, vocês podem tirar foto do palco, ele está lindo, maravilhoso. Mas só enquanto eu passo os slides de conteúdo mesmo, por favor, não estraguem a magia. Não tem como a gente falar de Disney, no nosso contexto, sem falar do mercado de licenciamento do Brasil. O nosso país é o 6º maior em mercado global de licenciamento de marcas. Isso significa que a gente tem um mundo a ser desbravado. A gente acha que a gente já alcançou, mas a gente tem muito mais a explorar. Quando a gente fala de oportunidades, a gente está falando de capilaridade. Então, chegar em cidades menores, lojas de bairro e assim pulverizar o nosso alcance enquanto pessoas que vendem produtos. E aqui um dado muito interessante. Quase 50% dos produtos licenciados podem ser divididos em 3 categorias. A primeira, roupas e calçados. A segunda, material escolar. E o terceiro, brinquedos. Então, aqui, a gente, na feira escolar, a gente está falando da segunda categoria que mais tem relevância para o mercado de licenciamento. E para a Disney também, consequentemente. Então, aproveitem muito bem a feira, é claro. E agora, falando sobre Disney, eu sempre começo todos os meus treinamentos, todos os meus encontros, reuniões, relembrando a nossa visão. Porque ela funciona como uma bússola aqui dentro. Ela guia todas as nossas ações. Desde a aprovação de uma capa de caderno para a indústria, até o desenvolvimento de um material de ponto de venda e uma grande campanha de marketing. Então, ela consiste em levar a conexão emocional de nossas histórias e personagens aos lares latino-americanos por meio de produtos inclusivos, sustentáveis e localmente relevantes, assim como experiências de marca e de varejo que lideram a transformação para um mundo melhor. É um parágrafo, ele é extenso, eu não espero que vocês decorem ele, mas vocês vão ouvir muito essa expressão que a gente usa, conexão emocional. Porque é através dela que o nosso produto tem esse valor mágico que a gente consegue vender. Que a criança tem o brilho no olho, ou até mesmo um adulto. E é mais do que eu ficar falando, eu trouxe um vídeo
que exemplifica bastante e relembra o que a Disney é. Abra seus olhos. Pense onde sempre desejou ir. Então é aqui que a nossa magia começa? Dizem que quando se sonha muitas vezes com a mesma coisa, essa coisa acaba acontecendo. Tudo o que você vê faz parte do grande ciclo da vida. Tem histórias sobre o que aconteceu. É verdade. Tudo isso. Todo trabalho que se faz pode se tornar uma distração. Eu disse que ela era cheia de truques. A vida é cheia de possibilidades. Pelo que você gostaria de ser lembrado? O mundo é nosso agora. E tem que ser feito alguma coisa com ele. Yes! I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young and the young in heart. You help make this dream come true. Aqui é só para relembrar um pouco das nossas histórias, do nosso poder que a gente tem, porque é através delas que os nossos consumidores, os nossos fãs, eles se encantam, se identificam com algum personagem, e aí sim, eles têm vontade de se expressar através dos produtos. Então aí que entra aquela conexão emocional que faz com que os produtos da Disney tornem o dia do fã mais leve, mais divertido, mais alegre. É por isso que a gente fala sempre, em todos os nossos discursos, a Disney vende muito mais do que produtos. A Disney vende emoções. Porque é através dessa conexão emocional, desse amor que o fã tem, que ele enxerga um valor que vai muito além de peso, de preço, de volume, de condição de pagamento num produto. Ele entende que ele está trazendo um pedaço dele para a casa dele. Ou para o ambiente escolar, é claro. Então, aqui eu já contei alguns spoilers de como a gente faz isso, mas funciona como se fosse um ciclo. Quando a gente lança uma história, a gente começa a ter identificação dos fãs e eles começam a querer se expressar e assim que entra o fluxo de produtos. E é por isso que, às vezes, algum personagem ele está mais em alta que outros, aí passa uma onda, a gente sabe de Stitch, por exemplo, que quando está forte no mercado, porque as pessoas elas começam a voltar a se reconectar com esses produtos. E agora, a gente vai entrar numa parte que faz parte da magia. Só que ela é a magia por trás dos bastidores. Eu estou trazendo aqui para vocês, em primeira mão, o nosso calendário para o ano que vem, que o nosso ano fiscal começa em outubro. É claro que eu não vou passar para vocês ponto a ponto, porque senão demoraria minha palestra inteira. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma provocação. O quanto vocês, do varejo, se preparam para essas grandes datas? Principalmente que compram ou gostariam de comprar produtos da Disney. Nós sempre disponibilizamos e temos essa visão estratégica para os nossos parceiros, porque a gente sabe que quando lança algum conteúdo novo no cinema ou no streaming, a procura por produto, ela explode. Então, é muito importante ter planejamento com antecedência. Quando a gente fala da feira escolar, a gente está praticamente 6 meses da campanha de volta às aulas. Então, aqui, a gente já tem que ter esse gás de começar a se planejar, de aproveitar tudo que essa feira tem para oferecer. E é um exemplo, o nosso calendário, que é um desses recursos também. E aí, quando a gente fala dos nossos personagens, ainda falando de estratégia, eu trouxe aqui algumas carinhas que concentram 70% das nossas vendas de produto em relação ao volta às aulas. A gente tem Mickey e Amigos, atemporal e clássico. A gente tem Marvel, principalmente de Homem-Aranha e Vingadores. Mas a gente tem outras franquias em crescimento, como o Quarteto Fantástico, que acabou de lançar. Stitch, é claro. Não sei se tem alguém que não conhece o Stitch aqui, mas se não conhece, vai conhecer, porque na feira tem muito Stitch.
Pixar, a gente fala muito de Toy Story e princesas, com destaque especial para Moana, mas princesas como um todo têm uma grande capilaridade. E quando a gente fala de volta às aulas, a gente está falando da segunda maior sazonalidade e licenciamento Disney do Brasil. Isso significa que para a Disney, o volta às aulas é tão ou mais importante quanto para vocês que estão aqui me ouvindo. A gente investe muito, junto com os nossos parceiros, com campanha de marketing, para que fique no consciente das pessoas, tanto do decisor de compra, tanto para a pessoa que vai consumir o produto, a gente já vai falar sobre isso, a Disney, para ser a primeira opção de compra, sempre. Então, para quem é nosso varejista, contem com a gente está presente aqui em todos os momentos, e quando a gente fala de volta às aulas, é um momento muito estratégico para a Disney. Agora eu vou mudar um pouco de lado, porque eu não consigo parar quieta. Agora, eu quero falar para vocês algumas estratégias de varejo que a gente adapta lá das nossas lojas dos parques. Essa relação, ela é uma relação direta, que vocês estão vendo aqui. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é a compra coordenada. O que é a compra coordenada? É quando, por exemplo, um pai ou responsável pela criança vai para a loja querendo comprar uma mochila de volta às aulas. Então, ele sabe o que ele quer comprar lá na loja. Só que volta às aulas é um universo inteiro. Tem mochila, tem estojo, tem lancheira, tem caderno, tem lápis de cor, entre outras coisas que tem. E aí que a gente posiciona estrategicamente os nossos produtos para gerar a compra por impulso, que a gente chama. Mas que no final, existe esse conceito, mas às vezes é uma coisa que o próprio cliente não sabia que a criança precisava, mas que ele acaba precisando e usando. Porque a gente sabe o quão importante, e aqui eu até quero relembrar, se vocês também tinham isso quando vocês eram crianças, que volta às aulas era a melhor época das minhas férias. Eu ia lá, eu tô vendo as pessoas, nossa, eu ia lá com a minha mãe, com o meu pai, para a loja, e era como um parque da Disney, para escolher meu produto novo, meu caderno. Aí eu chegava na escola e a gente ficava compartilhando adesivo. Gente, é um momento mágico para a criança. Então, quando a gente fala de compra por impulso, é uma compra que está dando prazer também para quem está comprando. Mas essa é a importância de você saber colocar estrategicamente o seu produto. Então, quem está procurando uma mochila, provavelmente pode levar um estojo, um caderno, lápis de cor, desde que eles estejam posicionados de forma estratégica. Isso gera um aumento na cesta. Então, o carrinho de compras do seu cliente fica maior. E é aí que eles conseguem enxergar o valor agregado, porque tem mochila do Homem-Aranha, lancheira do Homem-Aranha, estojo do Homem-Aranha. Existe um kit completo do personagem favorito do seu filho, por exemplo. E não tem coisa melhor do que ver a criança tendo o melhor dia das férias dela. Esses conceitos que eu apresentei para vocês, eles geram, agora eu vou mudar de lado de novo, eles geram amplitude de linhas, porque enquanto varejistas vocês precisam ter isso em estoque para conseguir fazer essa solução para o cliente de vocês. Impulsiona o licenciamento de produtos, então aquece o mercado como um todo e aumenta o ticket médio da sua loja. Então aqui, se eu puder resumir em uma palavra, é estratégia. E lembrar sempre o impacto que vocês têm na vida dessas crianças que vão estar lá comprando os produtos na loja de vocês. E agora, a gente entra numa análise de quem que é o decisor de compra e quem que é o consumidor. O decisor de compra é o adulto. Ele que vai e decide o que ele vai comprar para o filho dele. A criança é o consumidor, é quem vai usar de fato esses produtos. E o comportamento deles, nós somos adultos, a gente sabe que às vezes é diferente de quando a gente era criança. Então, o adulto, ele tem uma decisão mais racional na hora de fazer uma compra. Também voltado para volta às aulas. A criança é uma decisão emocional, é o melhor dia das férias dela. O adulto, ele pensa em multiplicar dinheiro no sentido de fazer o que ele precisa fazer lá, de acordo com o orçamento que ele tem, e fazer a criança feliz. Enquanto a criança, o mundo é mágico. Dinheiro nem sabe de onde vem. O adulto, ele sabe o que e onde procurar.
Então, aqui a gente relembra do conceito de compra coordenada. A criança, ela precisa estar presente na loja para entender como funciona. Então, a gente sabe o quanto que a criança ela mexe com o lúdico, com a criatividade. Então, às vezes, ela precisa pegar no material, ela precisa entender como que é, porque tudo isso influencia para ela. Mesmo que no inconsciente, é claro. E o adulto, ele está fazendo essa compra de um material escolar por obrigação, porque ele precisa que o filho dele, ou a filha, ou, enfim, sobrinha, tenha o material escolar dele. Enquanto para a criança é extremamente prazeroso. E a gente precisa entender isso para entender quais são as nossas estratégias de vendas dentro da nossa loja. E aí, por último, para o adulto, o que importa muito para ele é que seja fácil de encontrar o produto que ele quer. Enquanto para a criança, precisa ser de fácil acesso. Porque as crianças, elas têm, por exemplo, uma altura menor. Então, elas precisam ter contato com esses produtos. Então, importa muito para elas que isso aconteça. E agora que a gente falou, olha a diferença entre um produto de mercado não licenciado e um licenciado, por exemplo. Qual o produto que a criança vai chegar na escola e vai falar: vocês não sabem o que eu comprei, olha o adesivo que eu tenho para trocar com vocês. Acaba sendo produto licenciado, porque ele carrega uma história, carrega uma expressão. E aí, quando a gente fala de volta às aulas, é onde a criança, e o jovem, o adolescente, ela consegue mais se expressar, porque ela está no ambiente social, ela está no ambiente que ela está conhecendo pessoas, ela está conectando com pessoas, ela está aprendendo a se socializar no mundo. Então, esses interesses em comum impulsionam muito essa fazer amizades, esses momentos especiais. A mochila. Qual que expressa mais personalidade? A mochila preta, que muitos de nós temos e não tem problema nenhum, ou uma do Mickey? Até eu teria essa mochila do Mickey para ir para o escritório, viu? Não é porque eu sou da Disney. Até mesmo lápis de cor. Pode parecer um detalhe, mas isso influencia até no lúdico da criança. Dá mais vontade para ela estudar, para ela fazer as atividades, do que por exemplo, que não seja de um personagem que ela gosta. E livros de atividades é a mesma coisa. A gente sabe o quanto está em alta hoje esses produtos para colorir, não só para crianças, mas como para adultos mesmo, porque isso influencia na criatividade, no lúdico, na imaginação do adulto. E eu, pessoalmente, tenho o meu do Stitch, porque foi o que eu escolhi, porque para mim é o que mais passa essa conexão que eu tenho. Me lembro de momentos prazerosos da minha infância, de quando eu fui ver o live action agora, que está muito lindo, inclusive. Então, tudo isso tem grande significado emocional. Pode parecer pouco, mas é muito para a vida de uma pessoa que gosta dos nossos produtos. Bom, e a gente já falou do nosso calendário de lançamentos, da importância de se preparar, licenciados da Disney, então diferença de produtos, franquias mais fortes, a influência da amplitude e a profundidade, alguns conceitos como compras coordenadas. E a gente vai falar agora de processos internos, pessoas e visual merchandising. O que é o visual merchandising? Na Disney, é uma das coisas mais importantes dentro das nossas lojas, porque é a arte de combinar espaços de venda e otimizar a apresentação de produtos para criar grandes experiências de compra. Então, quando a gente fala de visual merchandising, a gente está falando de design visual, psicologia do consumidor e técnicas de marketing em um conceito só. Aqui eu tenho alguns exemplos que a gente faz a partir do visual merchandising. A gente faz ambientes atraentes, a gente faz exibições criativas, até mesmo aqueles espaços instagramáveis que a gente vê, já é uma experiência mais imersiva na loja. Uma iluminação direcionada para o produto que você quer destacar, a gente vai entrar mais no detalhe sobre isso. Uma sinalização persuasiva, então a comunicação, o trade marketing importa muito. E fomentar a conexão emocional através desses elementos. Então, na Disney, eu não sei se alguém aqui já foi no parque ou alguma coisa. Tem alguém falando que sim, muito bom. As nossas lojas, algumas têm até um cheiro específico. Tem uma música ambiente específica da loja, porque isso faz com que a experiência toda seja imersiva. São detalhes que a gente consegue ajustar na nossa própria loja, mas que faz toda a diferença para o consumidor, mesmo que indiretamente.
E agora, a gente vai falar de 9 conceitos do Visual Merchandising. Eu vou falar de jornada do consumidor, layout, planograma, iluminação, exposição de produtos, sinalização, tematização, vitrines e, por último, cross-categorias. Porque a gente entende que por trás dos bastidores existe essa fórmula mágica do sucesso. Então, quando a gente fala de jornada do consumidor, talvez vocês saibam bastante sobre isso também. A gente calcula milimetricamente, a gente simula como se a gente fosse consumidor. Várias vezes a gente é mesmo consumidor da própria Disney. Mas, assim, quando ele entra, qual que é o primeiro sentimento que vem? Tem que ser o sentimento de emoção, de felicidade, porque a entrada, sem ser a vitrine, que a gente vai falar daqui a pouco, é a primeira impressão que o consumidor tem da loja. Então, a entrada ela precisa estar organizada, ela precisa estar limpa, ela precisa estar com os produtos que vocês querem destacar, que vocês acreditem que mais tem a ver com a loja de vocês. E uma vez que essa entrada está ótima, a gente precisa entender o fluxo do cliente. Então, qual o caminho que ele faz? Ele vai para a esquerda? Ele vai para a direita? Ele vai primeiro, na primeira gôndola mesmo, ele tende a passar, vai para a segunda gôndola direto. Porque tudo isso tem a ver com a forma que você vai posicionar os seus produtos. Então, aqui é um exemplo de uma loja nossa no parque. A gente entendeu que depois da entrada, que vocês estão vendo aqui, os clientes eles tendem a ir para a segunda gôndola. Clientes que estão procurando fantasia. E aí, o que a gente fez? A gente padronizou. Então, de um lado, se vocês forem ver, tem a fantasia da Jasmine e do outro lado da Tiana, da Bela, porque independente do lado que ele for, seja esquerda, seja direita, ele vai encontrar fantasias. A gente percebeu também que quando ele anda, ele vê, por exemplo, ele para e reflete sobre a decisão de compra dele aqui na estante. Vocês estão vendo esses estantes aqui? Onde tem outros utensílios, como tem louça, tem boneca. E aí a gente percebe que existem esses 2 momentos de decisão de compra do consumidor. E aí o que a gente fez? A gente padronizou. Então tem as 2 gôndolas, vamos assim dizer, elas estão padronizadas. São de personagens diferentes, mas as 2 têm fantasias. As estantes, elas também estão padronizadas. Pode ser de personagens diferentes, mas tem a mesma categoria de produtos. Isso faz com que a facilidade de compra do consumidor seja muito maior. E aí, a gente fala também sobre o atendimento. Porque a gente sabe, muitas vezes, que a gente não tem recursos humanos o suficiente para ter um vendedor em todos os pontos da loja. Então, a gente mapeia quais são os principais pontos de contato que o consumidor tem, que é onde ele pensa que ele pode levar o produto, e a gente coloca estrategicamente esses vendedores nesses pontos de contato. Então, aqui, essa é a primeira coisa quando a gente fala de jornada. Quando a gente fala de layout, eu vou trazer aqui um exemplo de uma loja licenciada, de uma loja do parque. Mas aí vocês conseguem adaptar para como é dividida a categoria de produtos da loja de vocês. Primeiro, o layout ele importa muito para a experiência do cliente. Então, ele faz com que ele se sinta imerso. Então, quando eu estou, por exemplo, em uma loja de departamento, e aí ela é grande, e aí está dividida por um monte de corredor e várias categorias, eu me sinto num universo gigantesco, quase num parque de diversões. Agora, quando você quer um outro tipo de experiência, você padroniza o layout de outra forma. Isso tudo influencia muito na experiência do cliente. Só que isso também tem uma experiência operacional. Por quê? Vamos dar o exemplo dessa imagem aqui. Tem aqui o espaço da Pixar, tem o do Stitch, tem aqui de princesas, mais para o lado tem do Mickey, Mickey e Amigos. Quando a gente vê que está faltando produto, por exemplo, de Stitch, a gente já sabe exatamente onde que a gente vai repor esses produtos, porque ele vai estar no espaço de Stitch. Isso facilita muito para a pessoa que está repondo o produto. Ela já vai direto. Isso influencia menos negativamente na experiência de compra do consumidor. Porque, às vezes, a gente entra na loja, isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com vocês também, de vocês estarem vendo um produto e vocês querem levar esse produto, acabou, não tem mais, e aí você já cria expectativa de levar o produto. Então, para repor, é muito mais eficiente. Você já vai aonde está o layout, de onde você quer colocar, e já repõe o seu produto. Isso faz parte de uma estratégia de vendas também.
Então, por exemplo, ter um espaço só de Stitch, a gente está impulsionando o Stitch. Quando a gente tem um espaço só de princesas, olha o layout do espaço de princesas, tem vários cabides. Porque fantasia, por exemplo, é uma categoria muito forte dentro de princesas. Então, tudo isso é calculado para melhorar a experiência de compra e facilitar aqui dentro da loja, da nossa operação. O planograma é uma palavra que às vezes pode parecer difícil para quem não está familiarizado, mas não é nada mais que um conceito que vocês devem trabalhar muito no dia a dia de vocês, que é a forma como vocês posicionam os produtos da gôndola. Quando eu trago isso para o Volta às Aulas, eu vou trazer alguns conceitos que a gente já falou antes. A gente não falou que os produtos precisam estar acessíveis para as crianças, porque elas precisam ver, elas precisam entender? Olha como as mochilas, que têm um maior valor agregado, estão embaixo, porque é onde as crianças conseguem enxergar. Os cadernos, que também a criança tem muita influência na compra, então falar, nossa, pai, eu quero muito esse caderno do Homem-Aranha, mãe, pelo amor de Deus, também está na altura da criança. Quando a gente fala de outros utensílios, como, por exemplo, lancheirinha para levar junto, pote, talher, vocês concordam comigo que são coisas que talvez os pais tenham mais influência de compra? Às vezes a criança ela não vai estar pensando no talher que ela vai levar para a escola, por exemplo. Então aí a gente pode colocar mais alto, na altura dos adultos, porque é eles que tomam a decisão de compra disso. Então o planograma não é nada mais do que você entender o que você quer que fique em destaque para o seu público. Quando a gente fala de volta às aulas, é criança, adolescente, que pode ter uma altura menor que a gente. Então, coloque os seus produtos de maior valor agregado, que vocês querem que venda mais, aonde fica acessível para quem vai consumir. A iluminação também é um fator bem importante. Aqui é um exemplo muito bom. A iluminação vai variar muito com a identidade de cada loja. Então, por exemplo, numa loja de departamento, num supermercado, a iluminação ela é forte, ela é viva, ela é em todos os lugares, que é realmente para você se sentir estimulado. Uma iluminação mais baixa, ela traz mais aquela sensação de uma loja um pouco mais premium, que tem um outro propósito. Então, isso impacta muito na forma como o consumidor vê a sua loja. Então, por isso que uma lâmpada queimada, um LED queimado, ele pode influenciar na forma como o consumidor experiencia isso. Às vezes ele nem vai pensar no consciente, mas é uma coisa que pode dar aquela sensação da loja meio abandonada, enfim. E aqui a gente também usa muito a iluminação ao nosso favor para dar destaque para os nossos produtos. Então, por exemplo, nessa imagem, só imaginem, porque não vai dar para mostrar. Se esses bonecos da prateleira de cima, da Marvel, não tivessem iluminados. Gente, olha, para mim ia passar batido, se eu estivesse na loja. Só que como eles estão iluminados, dá um outro propósito, dá um outro conceito para esses bonecos. Então, saibam usar a iluminação ao favor de vocês. Posicionem os produtos, quando vocês já tiverem toda a estratégia de planograma feita, iluminem os que vocês mais querem destacar. Isso faz muita diferença. Vocês testam e depois, quem sabe um dia vocês me falam, na próxima feira. E a exposição de produtos é basicamente tudo que a gente falou somado. Então, dar mais acesso para quem está comprando, dar um destaque de acordo com a estratégia. E aqui eu quero reforçar muito o agrupamento de produtos e franquias. Porque a gente sempre aconselha, esse também é um segredo, a gente sempre aconselha os nossos parceiros a agrupar os produtos Disney de uma vez só. Carol, mas o meu é dividido por categoria. Não tem problema. Então, você agrupa todos os produtos Disney da sua categoria, depois você agrupa os outros. Por quê? Para o consumidor é muito mais fácil ele falar, nossa, eu quero um caderno da Moana, mas eu quero um estojo da Branca de Neve. E também, para vocês conseguirem... Imagina se uma pessoa chega e fala, onde que eu acho uma mochila da Moana, por exemplo? Você já sabe onde fica o agrupamento de produtos da Disney. Isso é só um exemplo. Sinalização. A sinalização, ela é muito importante porque é a forma que vocês se comunicam com os seus clientes. Como a gente falou, não é sempre que a gente consegue colocar vários vendedores em todos os pontos de contato do consumidor. E é por isso que a sinalização, a comunicação é importante.
Imagina se não tivesse, nessa foto aqui, um Aqui Tem Disney e esse espaço da Marvel. Ou aquelas testeiras de Star Wars. Gente, ia ser muito mais difícil de adivinhar que tem produto da Disney. E outra coisa, olha como influencia a forma que você coloca essa sinalização. Então, o Aqui Tem Disney está em formato do Mickey, que é o grande símbolo da Disney. Então, pensem também estrategicamente nisso. Agora, o tema. O tema da loja tem muito a ver com o próximo conceito que a gente vai ver, que é a vitrine. A loja, ela tem a sua missão, ela tem os seus valores, que são coisas inegociáveis. Cada loja é uma loja. Mas o tema dela pode se diferenciar. Então, por exemplo, na temporada de volta às aulas, dá para envelopar a loja toda de volta às aulas, através de comunicação, de produtos. E isso faz com que a loja se diferencie de outras, ela consiga se adaptar mais rápido a tendências e tenha uma maior flexibilidade, porque você pode trocar de tema toda hora, de acordo com a sazonalidade do seu calendário. E aí que a gente já puxa o gancho na vitrine. A vitrine é a primeira impressão, mais do que a entrada. Então, a vitrine, ela sempre tem que estar linda para você criar a narrativa que você quer na sua loja. Qual história você quer contar? Você quer contar que você está vendendo produtos de volta às aulas, que você está a todo vapor? Ou não, você quer contar que você está muito preparado para o Dia das Crianças, para o Natal? É através da vitrine que a gente consegue se comunicar diretamente com o consumidor. Isso faz parte da estratégia de vendas. Então, aqui que vocês podem colocar os produtos que vocês mais acham que vai atrair o consumidor para a loja de vocês. Vai ter uma boa rotatividade, então pode trocar de vitrine, sempre que vocês acharem que é bom. E uma atualização também. E tem também aquele tipo de loja que a comunicação faz parte, que quer estourar preço. E está tudo bem. Você pode estourar o seu preço na sua vitrine e isso também chama a atenção do consumidor. Isso vai de identidade de loja para loja. E agora, por último, é o cross-merchandising, que tem tanto a ver com aquela mapa que a gente fez estratégico. O cross-merchandising não é nada mais do que você conseguir trabalhar com diferentes categorias de produto. Então, quando a gente fala de volta às aulas, tem uma cesta enorme, tem garrafa, tem talheres infantis, tem lancheira, tem mochila. Nossa, tem muita coisa muito legal. Você posicionando eles de forma bem estratégica na gôndola de vocês, a venda por impulso, que na verdade é uma venda mágica para a criança, pode crescer muito mais. Isso faz com que a experiência do consumidor seja muito melhor e para vocês também, que estão aumentando o ticket médio da loja de vocês. E aí, pessoal, eu não sei se vocês perceberam junto comigo, mas eu sempre falo o quanto isso impacta no negócio, mas também impacta nas pessoas. Porque para a Disney, o que importa sempre é a experiência que a gente está trazendo para o nosso consumidor. E aqui eu vou trazer alguns segredos que a gente tem, só para finalizar, que impacta muito a experiência de atendimento na loja. Nós trabalhamos com 3 conceitos chaves. A primeira é o cenário, o segundo, atendimento, e o terceiro, o elenco. Não está em ordem de prioridades, a gente entende que todos eles são prioritários, e eu vou explicar um pouco mais agora para vocês. A magia do elenco. Eu não sei se todos vocês sabem, mas os colaboradores da Disney, desde os parques do Brasil até a China, são chamados de membros do elenco, todos. Porque a gente entende que nós estamos sempre prontos para fazer um espetáculo. E é por isso que nós somos tão bem treinados para isso. Então, se vocês forem ver um treinamento, talvez na China um dia, vocês vão ver que a gente vai falar a mesma linguagem. A mesmo sorriso no rosto, a mesma vontade de ensinar, de impactar as pessoas, porque é através de treinamento, processos, identificação com a marca, que a gente consegue fazer esse atendimento mágico. A magia do cenário é muito importante. Então, eu falei de espetáculo, mas todo espetáculo tem o seu bastidor. Os bastidores, a gente entende, é tudo o que o cliente não precisa ver na loja. Um lixo no chão, uma caixa que acabou de chegar, um uniforme que por acaso caiu, algum produto que está bagunçado e não está bem feito. A gente entende que isso não faz parte do espetáculo. Então, é por isso que a gente diferencia muito espetáculo e bastidores.
Como que vocês podem trazer isso para a loja de vocês? Definam o que é espetáculo, o que é bastidor. Às vezes, para vocês também, o lixo no chão não faz parte do espetáculo. As caixas, até a limpeza na loja, a gente pede sempre para a loja estar limpa antes da loja ser aberta, porque os membros do elenco limpando a loja, quando os convidados entram, não faz parte do nosso espetáculo. Então, definam isso, que vai ajudar muito vocês a conseguir construir processos. E a magia do atendimento, a minha fórmula mágica preferida, é que nós trabalhamos muito com detalhes. Olhem essa foto aqui. São membros do elenco que trabalham com limpeza nos parques. E eles desenharam um pateta no chão. Gente, isso é um detalhe. Isso é uma coisa que faz parte do dia a dia deles. Eles estavam fazendo o trabalho deles. Mas olha como é encantador. Você está nessa experiência, você vê o pateta desenhado no chão, você fala, meu Deus, isso daqui é realmente mágico de verdade. Então, é através desses detalhes que a gente consegue fazer a magia acontecer, muitas vezes. Não é? É também um castelo encantado, mas no varejo, a gente não tem o Mickey do nosso lado sempre. Na verdade, quase nunca, porque ele está lá fora. Então, pessoal, entendam quais detalhes vocês podem encantar a loja de vocês. Às vezes, é você perguntar para o seu cliente o que ele precisa, qual que é o personagem que ele mais gosta, qual que é o produto que ele mais quer para volta às aulas dele, o que ele combinou com os amigos, de que cada um vai trocar o adesivo de quem. Tudo isso encanta. Então, é tratar as pessoas bem. Isso já torna uma experiência muito encantadora. E é agora que eu encerro a minha participação. Eu não sei se a gente tem espaço para dúvidas, mas qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar ou me procurar depois. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo, tanto quanto eu adorei ficar aqui.